Vamos bem. Tive o prazer de estar aqui em 2019, né? 2 anos e meio atrás, contribuindo com a atividade com um pouco da habilidade ou do esforço em aprender que é dentro da arte do teatro, que é algo que eu tenho me dedicado há algum tempo. Naquele momento, em 2019, viemos participar das Jornadas de Cultura Espírita, ainda como visitante, agora com malas e cuias, como diz no Brasil, aqui em Portugal, né, e feliz da vida. Muito obrigado a vocês por essa oportunidade de contribuir nas comemorações de mais um ano, né, de aniversário da instituição. E o nosso tema de conversa, de diálogo, é esse, diferente, né? Tintino, um caminho para a luz. De onde saiu isso? Né? Que é isso, esse Tintino? O Tintino é o personagem principal deste livro. Este livro, que é a psicografia do Chico Xavier, pelo espírito Francisca Clotilde. Tem alguém que está vindo assim pela primeira, segunda, terceira vez, está ainda chegando na instituição, conhecendo o espiritismo? Não? Só para a gente, assim, ter o cuidado de saber, né? Então, é muito provável que vocês saibam que é uma psicografia, quem é Chico Xavier. Se tivesse alguém chegando, de repente, né, nem saberia do que está acontecendo. E o Chico tem este livro muito curioso. Alguém já leu? Alguém conhece? Teve oportunidade? Pronto, vamos lê-lo todo hoje aqui. E é uma poesia. É uma história desse personagem, o Tintino, contada de forma poética pela Francisca Clotilde, que tem mais um que chama-se O Natal de Sabina, pela psicografia de Chico Xavier também. E deixa eu colocar a imagem dele aqui para completar o slide. E eu construí esse título, Tintino, um caminho para a luz, e espero que no final da nossa conversa esteja bem claro qual é esse caminho para a luz e o que Tintino tem a ver com isso. Curiosamente, né, o Chico psicografou mais de 400 de livros, e alguns foram editados, inclusive, após a desencarnação dele, com mensagens que ele havia psicografado, ainda não tinham sido editadas, né? São 400 de livros, livros históricos, livros diversificados, e muitos livros de poesia. Aqui alguns. Gosto muito da Maria Dolores, é o título daquele livro, e também é o nome do espírito que psicografou. Gotas de Luz, Dádivas de Amor, Palavras Sublimes e mais inúmeros livros, alguns de autores diversos, são vários autores, muitos livros de poesia. Não sei dizer o percentual, nem quantidades, mas uma boa parte da obra mediúnica do Chico Xavier são livros de poesia. Inclusive, o primeiro livro editado, né, o Parnaso de Além Túmulo, que são poetas brasileiros e portugueses também, que foi um livro que chamou muita atenção do meio acadêmico, principalmente. As pessoas que estudavam e eram especialistas na literatura brasileira naquele momento, constataram que os espíritos que assinavam as poesias, como Castro Alves, Casimiro Cunha, poetas, né, no olhar materialista, né, poetas que morreram e que produziam através da mediunidade do Chico Xavier, e que se pegava essa poesia e identificava ali o autor, os traços do autor, as características dos autores, né? Ou o Chico Xavier era um gênio que conseguia produzir e escrever imitando todos esses poetas, ou existia a vida após a morte. Eram as duas possibilidades de análise ali, né? E por que eu estou dizendo isso, né? Para que poesia, né? Por que Chico Xavier, com a sua mediunidade, por que os espíritos que planejaram, que coordenaram esse movimento mediúnico dele, para que produzir livros como este, de poesia, né? Porque só
pela poesia ser algo cultural, literário, para chamar a atenção, a doutora Anete Guimarães, é alguém que se pode pesquisar pela internet e encontrar com facilidade, neurocientista espírita, fez algumas palestras e são públicas, né, na internet, trazendo informações de descobertas ou de pesquisas no universo da neurologia, falando de como a poesia, uma pesquisa de pesquisadores brasileiros que haviam constatado os efeitos no cérebro ao se declamar a poesia. Quando você fala, né, você usa um lado do cérebro, não vou me arriscar a dizer qual é, porque não é a minha área, mas você usa um lado do cérebro. Quando você canta, você usa a outra metade, né? Regiões do cérebro diferentes. Muito curioso isso. No Brasil, nós tínhamos, ao tempo da minha mãe, meus avós ainda, o Vicente Celestino. Era um cantor, à época, com muito sucesso, com uma voz maravilhosa e de muito sucesso no país inteiro, mas dificilmente ele era entrevistado, porque ele era gago e muito, digamos assim. Tinha muita dificuldade de se expressar verbalmente. Quando cantava, não. Não sei se você já se conhece alguém assim, né? Ao falar, uma dificuldade. Quando cantava, não. Porque regiões diferentes do cérebro. E o que as pesquisas recentes perceberam, né? A partir das possibilidades dos exames neurológicos, né? de imagens e tal. Que quando você lê, quando você declama uma poesia, a poesia tem uma métrica, tem uma musicalidade, tem um ritmo. Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho em doudos espinhais, tinir de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros como a noite, horrendos. Castro Alves, né? Navio Negreiro, um trechinho. Você vai ouvindo e falando, você não está falando, tem um ritmo, tem uma propriedade que é da música. E esses pesquisadores perceberam que, ao declamar a poesia, o cérebro não compreende muito bem, digamos assim, né, para a gente entender essa imagem, se você está falando, se você está cantando. Ele não sabe onde guardar esta informação, onde trabalhar eletricamente ali nos neurônios essa informação. O que ele faz? Ele constrói caminhos que ligam um lado ao outro. Constrói novos caminhos e isso estimula ali eletricamente, né, digamos assim, como eu consigo verbalizar isso para mim mesmo, essa possibilidade, isso na terapia com quem tem Alzheimer ou com quem tem outras isquemias cerebrais, isso auxilia. A Anete Guimarães coloca que então declamar poesia pode fazer um trabalho preventivo a isso. Então é muito estimulante para o cérebro. E essa é o valor, né, um pouco mais desse valor, que quando você faz isso, ao mesmo tempo você está falando de uma coisa boa, trazendo uma imagem boa, então você faz esse trabalho que é físico no seu cérebro e ao mesmo tempo gera essa energia em torno de você com as imagens daquilo que você fala, né? E isso tem um fator também espiritual. Então, declamar poesia é algo muito positivo para o espírito, não só para o corpo, mas para o espírito. Fiquei um tempo falando sobre isso para chegar aqui, né? Para valorizar um pouco a poesia que nós vamos ler, e é curtinha, e oferecer para vocês, porque a partir dessa história, deste personagem, que é o Tintino, que a gente vai conversar aqui. Deixa eu tentar fazer uma coisa que eu não testei, mas eu acho que funciona. Pronto. Então vamos lá. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso amigo Tintino. E essa história do Tintino é uma história que podia ser a sua história, a minha história, mas é a história de alguém idoso, que não tem muito bem onde morar,
que às vezes não tem muito bem a quem contar, a quem falar, mas eu tenho e te conto e te falo essa história. Segue Tintino doente. Segue sempre, rua em rua. Nem ele sabe onde mora. Só sabe que continua caminhando com vontade de chegar. Chegar aonde? Não tem a porta de um lar. Escora-se unicamente no cajado a que se aferra. Guarda 90 janeiros no corpo inclinado à terra. Todo o rosto encarquilhado, parecem rugas de cera. Fora somente palhaço. Em muitos circos vivera. Nesse dia, estava aflito. Sentia dores sem conta. Tinha mais frio, mais febre, trazia a cabeça tonta. Ah, se tivesse, anotava tristemente a refletir, uma esteira, um cobertor, um quarto para dormir. Lembrava a infância risonha, no rancho humilde e bem posto, o pai cultivando a roça, a mãe a beijar-lhe o rosto. De manhã, café à mesa, pão com manteiga em sacola, depois as brincadeiras alegres com as colegas da escola. Após a morte dos pais, levados por Deus ao céu, Tintino fez-se menino de circo, servindo de del em del. Criou-se nele um palhaço. Brincava de cena em cena, agora Tintino rememorava as piruetas de arena. Deram-lhe um nome, Tintino. Isso talvez porque usasse, toda vez que se exibia, diversas tintas na face. Recordava as grandes noites, a música alvoroçada, as palmas, chapéus em flores e os gritos da petizada, Tintino, Tintino. Quanto mais ampla era a festa, quanto aplauso, quanta gente. Depois, enfermo, cansado, era Tintino somente. Começara a chuva leve e, sob indomável temor, decidiu-se a procurar quem lhe desse um cobertor. Vinha à noite sob a ponte em que há muito residia. Enfrentaria de certo geada com ventania. Foi a um próximo armazém, pediu recebendo um não. E o dono ainda acrescentou, sai daqui, beberrão! Bebida? Cachaça? Nunca bebi, disse o pobre amargamente. Mas o chefe replicou, caia fora, siga em frente! Um homem que observava tudo do balcão, acrescentou, esse velho é conhecido, era palhaço e ladrão. Não se ouviu qualquer resposta do infortunado pedinte. Foi-se Tintino em silêncio, bater à casa seguinte. Respeitoso, pôs-se à porta de Dona Estela, a viúva, pediu em nome de Deus, mostrou o receio da chuva. Dona Estela resmungou, vá-se, patife indecente, você sempre viveu na folia, sem folia que se aguente. O pobre mudou de rumo, foi ao bar do João da Lua. Mas João disse aos empregados, joguem Tintino na rua. Um moço de corpo enorme, o lutador Marturino, tomou de uma grande vassoura, avançou sobre Tintino. Tintino arrastou-se a custo, pôs-se ao longe na calçada, recebera nas costelas vigorosa vassourada. Caíra a noite chuvosa. Quantos carros em vai e vem, Tintino queria amparo, mas não surgia ninguém. Meia-noite, trevas densas, sobre a pedra, fraco e mudo, o pobre não mais se erguera. O vento gelava tudo. Se pudesse, ele gritaria,
Em vão tentava falar. Quem lhe traria remédio à dor do peito sem ar? Por fim, dormiu. Dormiu e sonhou que estava como queria, renovado, bem disposto, numa noite de alegria. Escutou alguém cantando. Que linda voz! De quem era? Viu-se em noite enluarada com cheiro de primavera. A roupa nova que usava, de tão bela, parecia toda tecida de prata, mais clara que a luz do dia. Seguiu estrada entre flores, admirado por vê-las, e andando achou-se ante um circo, todo enfeitado de estrelas. Pediu entrada e ouviu logo as palmas de muito povo. Crianças vinham em bando para alegrá-lo de novo. Tintino, Tintino, onde estaria? Indagava, em que formoso país? E embora, seguindo a esmo, o pobre ria feliz. Ouviu-se música em festa, quis trabalhar prazenteiro, entretanto a criançada vibrava no picadeiro. Um moço surgiu à frente e falou, dando-lhe a mão. Tintino, você chegou à grande libertação. Sim. Você construiu, na vida no circo, servindo de bom humor, o caminho que o trouxe agora ao reino de paz e de amor. Que vejo, gritava ele, e o brando amigo explicava. São as crianças da terra, a quem você consolava. Mais além é a multidão que trabalhava e sofria, para o qual você levava o pão de luz e da alegria. O céu vela sobre todos, não há serviço infecundo. Eu sei que você chorava, embora alegrando o mundo. Há quem reclame dos outros recreações sem medidas, sem ver que os outros caminham por lágrimas escondidas. O circo pagou a graça que você distribuiu, mas Deus lhe premia agora as dores que ninguém viu. Tintino estava em pranto, e em pranto indagou ao moço vestido de luz. Diga, Senhor, quem me fala? Qual o seu nome? Ele disse, eu sou Jesus. Tintino abraçou-se a ele, ele abraçou-se a Tintino. No alto fez-se uma estrada aberta em fulgor divino. Amparado por Jesus, ia-se o terno palhaço, crendo fitar nas estrelas trapézios soltos no espaço. Vozes cantavam de manso no caminho em brilho e flor. Deus engrandeça na vida a fonte eterna do amor. No outro dia, uma senhora viu Tintino olhando o alto, mas verifica, o sem-abrigo morrera à beira do asfalto. Num rosto imóvel pairava uma expressão de criança. Uma criança que tivesse adormecido numa festa de esperança. E assim termina a história desse moço Tintino, contada por Dona Francisca Clotilde, que eu trago como possibilidade da gente refletir sobre ela, nos vendo, e o que isso tem a ver com um caminho e que luz é essa que esse caminho leva. Curtiram, como dizem os mais jovens? Gostaram? Como foi? Conseguimos acompanhar ou foi um pouco confuso? Não. Tudo? Ah, que ótimo. Eu vou trazer uma imagem que está aqui. O livro é cheio de gravuras, né? Cada versinho uma gravura. Conseguem me dizer que momento da história é esse? A mãe? Como não vi? Quando ele lembra do pai, da mãe, sua vontade de um quarto, né? De ir para dormir, o café da manhã,
ele está ali doente, naquele dia se sentindo mal. Este momento me lembra o seguinte trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, porque os pais dele, como diz a poesia, são levados para o céu, né? Então ele, criança, fica órfão e é acolhido pelo circo, né? Aquele momento, essa história representa um momento cultural, né? Hoje, uma criança que passe por isso tem outro encaminhamento, uma outra proteção, mas ao momento em que ela foi escrita, era muito possível isso acontecer, né? As crianças ficavam órfãos e iam morar na rua, e às vezes eram acolhidas, como foi o Tintino, pelo circo. E nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, ali um trechinho diz que Deus permite que existam órfãos para nos animar a lhes servirmos de pais. Que divina caridade é de ajudar uma criatura abandonada, de impedi-la de passar fome e frio, de orientar a sua alma para que ela não se entregue ao vício. Quem estende a mão à criança abandonada agrada a Deus, pois compreende e pratica a sua lei. Quem não conhecia ou não se recorda desse trecho, fica a dica aí do capítulo 13, item 18 do Evangelho, e recordar toda a mensagem. Mas eu trago esse pequeno trecho, porque ele diz assim, ó, Deus permite que existam os órfãos, né? Existam órfãos, que haja essa situação da criança, ou órfão pela desencarnação dos pais, mas também a orfandade, né? Pode ser gerada pela incapacidade dos pais de darem conta da educação de uma criança, né? E com isso expor a criança a situações que ela deve ser protegida, né? E essa criança, depois de um processo administrativo e técnico, é encaminhada para a adoção, né? Deus permite que isso ocorra para que nós nos animemos a servirmos de pais, né? A fazermos esse movimento, como Deus permite que muitas coisas ocorram no mundo, no nosso cotidiano, para que nós reajamos e tenhamos ação, né? É por isso que eu separei esse trecho, porque é o que Tintino passa no instante em que ele se sente doente, ali, preocupado com a saúde dele naquele dia, que ele está aflito, sentindo dores, a cabeça tonta, mais febre, de buscar alguma coisa, né? De buscar ajuda. E quando começa a chuva leve, ele decide procurar que lhe dê um cobertor. E às vezes é preciso que a vida faça chover para a gente, né? Para a gente sair de onde está e ir em busca do que precisa, né? Mas essa chuva pode ser dolorosa, podem ser situações que nos angustiem, que é necessária para nos tirar da inércia, às vezes, quando alguns convites surgem de forma agradável, mais leve. É o tal do evoluir por amor ou pela dor, né? O convite ao amor sempre acontece na vida da gente, mas às vezes é preciso que a chuva leve caia para que a gente se movimente e vá em busca, que é o que faz Tintino, vai em busca. E ao ir em busca, essa imagem lembra algum momento específico da história? Essa é mais difícil. Tintino vai em busca onde? Lembram? Ninguém avisou que ele ia ficar fazendo perguntas sobre a história, né? Não prestava mais atenção. Vai em busca onde? No armazém, né? E esse momento, lembra alguma coisa da história? Vale errar, pode arriscar errar, não tem problema. A dona Estela? Não, ainda não. É no armazém. Então é quando o patrão raia com ele e manda-o sair? Manda sair, exato. E depois o empregado ainda diz algo mais. É isso. Diz, um homem que observava acrescentou do balcão: este velho é conhecido, era palhaço e ladrão. E ele não era, né? Palhaço sim, né? E o palhaço tem uma função muito específica no circo, né?
Ele é o que liga as cenas todas do circo. Você faz aquele espetáculo da acrobacia, agora tem que tirar o trapézio, tem que botar o Leonardo do elefante, traz tudo. Quem é que entra? O palhaço, para fazer graça, distrair a plateia, né, e dar a sua contribuição. E ele foi ganhando cenas dentro do próprio roteiro do circo para ter a sua própria cena. Né? Agora, ladrão, e ele fala, né, cachaça eu nunca bebi antes. Ladrão, aí a Francisca diz, não se ouviu qualquer resposta do infortunado pedinte. Lembra alguma coisa do Evangelho? Algum trecho, alguma coisa? Alguém lembra? Então vou ajudar. Cadê? Bem-aventurados que são misericordiosos, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 14, perdão das ofensas, que é o que o nosso amigo faz, né? Julga, carimba e o que ele faz? Uma injúria, né? Digamos assim, né? Já passaram por isso ou não? Ou só eu? Já fizeram isso ou só eu? Tentaram não mexer a cabeça, mas... E lá no item 14, um trecho diz assim, espíritas, falou com a gente, não esqueçais jamais que tanto em palavras como em ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esqueçais o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que puderdes fazer. Olha a proposta do Evangelho. Esqueça. Eu perguntei, já passaram por isso ou só eu? Esquece. Esquece isso e pensa apenas numa coisa, no bem que pode fazer. Já fizeram isso? Fizeram também. Está na nossa natureza ainda. Vale a mesma dica. Esquece. Porque às vezes a gente não esquece o que fizeram, os julgamentos errados que fizeram, as calúnias que fizeram, e as nossas também a gente não esquece. E fica toda hora lembrando isso. Meu Deus, se eu pudesse... também a culpa não foi minha. É a justificativa, a autoflagelação, né? A gente se punindo o tempo todo. Né? Isso emocionalmente, o balão quer voar, né? A gente quer subir e fica preso, esquece e pensa no bem que pode fazer. Mas a pessoa já morreu. Não posso nem pedir perdão. Pode. Mas o que eu faço? Eu não tenho mais como viver aquela situação. Não tem aquela, mas pode viver outras. O bem, né? O amor cobre uma montanha de pecados. É mais ou menos isso, né? As palavras de Jesus no momento. Uma ação boa se opõe àquela ruim. O André Luiz, no Mecanismos da Mediunidade, fala das ondas, né, que se emitem, e as nossas más ações, nossas memórias, nossas coisas do passado, de outras vidas que não tem, às vezes nem estão na memória do consciente, emitem aquela onda de remorso, de lamentação, de dor. E como é que você anula essa onda? Com uma onda de mesma intensidade, sentido contrário. Aí a física, a gente prova isso o tempo todo, causa silêncio, né? Uma onda de mesma amplitude e mesma frequência. A outra, só que no sentido contrário, elas se encontram e se anulam. O bem que você faz anula as memórias ruins que você tem. Complicou, não foi? Estava na poesia, mas agora... Porque, também está lá no Evangelho, feliz daquele que pode dizer cada noite ao dormir, nada tenho contra o meu próximo. Ele fez, ela fez, faz ainda. Se eu esqueço, penso no bem que eu posso fazer, eu interrompo esse vínculo que se retroalimenta e que me martiriza. Eu interrompo. E se eu me conecto com outra coisa,
se eu me conecto com o mais alto de mim, né? Se eu me conecto com o bem, e se eu começo a fazer o bem, eu me desvinculo disso. E aí eu consigo, pode dizer cada noite ao dormir, né? Que bom, não tenho nada contra. Porque quando a gente vai, cada noite ao dormir, tem contra, como é que é o nosso sono, né? A gente vai dormir ali e fica, caramba, mas aquilo, mas aquela pessoa, aquela situação. Isso, né? Meio te corrói por dentro. E lá na frente, depois de algum tempo, começam a aparecer as doenças, né? Que a nossa mente vai impregnando o nosso corpo. E assim vamos nós. Mas vamos continuar a nossa história. Ainda no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Perdoai então, meus amigos, olha o convite que o Evangelho faz, a fim de que Deus vos perdoe, pois se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se fordes rigorosos até mesmo com uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Ah, infeliz daquele que diz, eu não perdoarei nunca, porque pronuncia a sua própria condenação. E olha, antes que você pense, não é o Deus que vai, não é Deus que vai puxar a lista, né? Onde é que está a justiça de Deus? Segundo o livro dos Espíritos. Isso, na consciência, né? Porque aquele que diz, eu não perdoarei nunca, não perdoo, não vou abrir, não vai. Foi muito grave o que fez. Olha o que gera para si mesmo. E aí você desencarna, quem é que vai puxar a lista? É você, ainda lá, ó. Não perdoo. E tem uma coisa curiosa, uma característica, né? A nossa vida física, quando a gente está encarnado, nós temos muita influência da cronologia, né? Do tempo. Eu estive aqui em 2019, faz 2 anos e meio, tudo tempo. Quando eu tinha 14 anos de idade, tempo. Depois de 8 anos de namoro, é tempo, tudo tempo. Para a gente é muito importante o tempo, né? É uma característica da vida física e material. Tiramos o corpo, tiramos a matéria, vida espiritual. O tempo, os espíritos dizem, né? O que é 50 anos? Agora, os sentimentos. Aí você vai ver isso na literatura psicográfica ou nas reuniões mediúnicas, os espíritos dizendo coisas, né? Revoltados. Eu não perdoarei nunca aquilo que ele me fez. Eu ainda sinto. Mas o que foi que fez? Tem 300 anos, 400 anos. Tem 2 encarnações. Para o espírito, né, desencarnado, é como se fosse naquele momento. Está sentindo aquela angústia, aquela dor. Porque você liga não os tempos, mas as emoções, os sentimentos. A raiva, o ódio, o amor, a gratidão. Não esquece também quando alguém lhe estende a mão. Aquela pessoa que me ajudou naquele momento, naquele que eu estava... Sou grato, estou aqui disposto a ajudá-la. Quando foi isso? 300 anos, 400 anos, 2 encarnações. Sentimentos. Por isso a arte é tão interessante de ser utilizada nas terapias, no nosso processo mesmo de educação espiritual, porque vai trabalhar com o sentimento. O Emmanuel vai falar disso lá no Consolador, a necessidade de você crescer, ampliar o seu conhecimento e ampliar o seu sentimento, né? Vai fazer uma imagem de 2 asas, enfim. Mas, como faz isso? Podem começar. Como é que perdoa? Essa hora que eu pergunto é a hora que vocês respondem. Como é que faz isso? Perdoa, meus amigos, a fim de que Deus... Como é que faz isso? Tem que perdoar com o coração, com amor.
Vale falar e não sentir? Não. Mas vale, é um começo já, né? É um primeiro passo. Mas é isso mesmo, a profundidade está... Vamos lá? Pronto. Porque o verdadeiro perdão é aquele que coloca um véu sobre o passado. Interessante essa questão do véu. Já ouviram também, né? Já estudaram também, né? O véu do esquecimento, né? A gente vai reencarnar. A imagem que os espíritos usam é o véu do esquecimento. Eles não disseram uma parede do esquecimento. É um véu, né? Dá para ver por trás do véu, né? Você não vê tudo, né? Mas você vê ali mais ou menos, né? Depende da luz, ele vê, tem alguém ali, mas não tampa tudo, né? O véu do esquecimento do passado, de nossas encarnações passadas, né? Não tampa tudo. A gente tem umas percepções, a gente desconfia de como nós somos, daquilo que já fomos. Não é um bloqueio total, né? Aqui também ele fala num véu sobre o passado, né? Esquecer não é virar um botão, puf, esqueci. Você sabe que está ali, mas você não vê aquilo o tempo todo, né? Está ali, por trás desse véu, né? Então, um verdadeiro perdão, um véu sobre o passado, é o único que terá importância, pois Deus não se contenta com as aparências. Deus, a nossa própria consciência, a gente não fica satisfeito, porque a gente se enganar, dá até para enganar todo mundo, a si mesmo. Então, perdoei, não, ainda tenho aqui o meu rancor. Você sabe, não dá para fugir disso, né? Ele sonda o fundo do coração, os mais secretos pensamentos, não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. Estamos lá, vai demorar vamos no caminho ainda. O rancor é sempre um sinal de baixeza, de inferioridade. Agora, entre as grandes almas e a baixeza e a inferioridade tem vários níveis, para a gente não entrar, né, não se fixar nisso, né? Eu não sou uma grande alma, então é isso mesmo. Eu vou guardar meu rancor porque definiu, eu sou inferior mesmo. Estamos ali entre um caminho e outro. Eu digo isso para que, né, a gente não se assuste ao se perceber nesse movimento de rancor. Tá com a gente ainda. Peraí, mas lembra lá lembra do Evangelho? Pô, deixa eu fazer um esforço. Peraí, não, tá bem. Vamos tentar o esforço de fazer, o exercício de fazer, né? Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. O que faz o Tintino? Não se ouviu qualquer resposta do infortunado pedinte. Foi-se bater a casa seguinte. Dona Estela, não, e assim vai. Opa, continuemos a história. Aí tá fácil, né? Aí é a Dona Estela. Dona Estela que parece uma estrela. E aí qual é a resposta da Dona Estela? Ele vai lá e pede, por favor, em nome de Deus, né? Pediu em nome de Deus, mostrou o receio da chuva. Vai chover, tá frio, me ajude. Qual a reação dela? Vá-se, patife indecente, você sempre viveu na folia, sem folia que se aguente. O que tem a ver com a gente isso? Para vocês, já estou aqui já com meia hora falando sem parar. O que tem a ver com a gente isso aqui? Vale confessar os pecados. Quem você é? Depende do momento. Já passaram por essas situações? Tanto que eu perguntei e olhei para cá, para não ver ninguém balançando a cabeça. Assim. Não é a ideia, faz parte da vida da gente. A gente precisa. A gente dizer que não precisa é orgulho.
A gente precisa de ajuda. Diferentes tipos de ajudas. Mas você dizer que você é forte, você é inquebrável, eu não... Você está nesse aprendizado. E às vezes você precisa fazer que nem o Tintino. Os homens são mais difíceis de mostrar fragilidade, né? Tem essas questões culturais, ou numa relação familiar. Não vou dar o braço a torcer, né? Não vou dar o braço a torcer. E às vezes a gente precisa fazer que nem Tintino, vai chover, me empresta o guarda-sol, o chapéu, né? Vai fazer frio, me agasalhe, ou seja, eu estou tendo dificuldade, me auxilie. Né? Isso é um sinal de busca da humildade. E de reconhecimento de onde você está. Mas agora o que faz Dona Estela? Minha intenção não é criticar a pobre Estela, né, de Martim, mas vá-se patife indecente. Olha, patife indecente. Aí ela diz, você sempre viveu na folia, você sempre foi artista, né? Agora que o circo fechou, você vem me pedir, agora que você se vire. De certa forma, ela está jogando para ele um pouco do que está nela. Que é o que a gente faz bastante também. Né? Descarrega no outro, né? Um momento que está passando às vezes, né? Um momento que está passando, a dificuldade que está passando, ou vê no outro aquilo que está em você. Se não me engano é projeção, o nome na área da psicologia, né? É na relação com o outro que não suporto. Quando ele vai lá para cima para botar aquele microfone para fazer... Uxi, que pessoa metida às vezes, é você que está se projetando no outro. Né? Então, nas relações, é nessa relação de buscar ajuda e eu posso ajudar. Alguém já pediu ajuda a vocês? Quando você ajudou e quando você foi Dona Estela? Que julga, né? Que julgou, que é outro convite que o Evangelho faz. Não julga, que à medida que você julgar, à medida que você será julgado por você mesmo, né? E quem está sempre desconfiado que o outro vai fazer algo errado, é como você vai olhar para você mesmo, né? E lá no Evangelho está lá, ide ao encontro do infortúnio, em socorro das misérias ocultas, principalmente, pois são mais dolorosas. Ide, meus bens amados, lembrai-vos destas palavras do Salvador, quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Eu coloquei esse trecho para falar sobre isso, né? Essa oportunidade do auxílio, né? E aí eu vou só apresentar aqui uma sequência de trechos do Evangelho. Capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Instruções dos Espíritos. Os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que não se debruçaram muito sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa com trechos dos evangelistas, né? Lucas, Marcos, começa com trechos, depois tem comentários de Kardec e as instruções dos Espíritos, que são mensagens recebidas à época da codificação, em diversas partes do mundo, que Kardec reuniu ali exemplarmente e trazem conteúdo de reflexão para a gente, né? Então, por exemplo, no item 9 do capítulo 13, então já viram que o capítulo 13 é para ler todo quando chegar em casa, para e devagarzinho também, de estudo na verdade, né? Um capítulo bem bacana. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Ou seja, um convite para você ser discreto e não fazer pompa. Você é tão discreto que você deu com a direita e nem a esquerda viu. Então, por quê? Para você não fazer do ato de dar, do auxiliar, um ato de autopromoção, de vaidade, de hipervalorização do eu, mas na compreensão de que faz parte do processo de crescimento, que é isso que ele vai dizer. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem. Se Dona Estela reagisse com isso, em vermelho, ele me pediu.
esse queria nada, só vivia na festa. Sim, mas tudo bem, isso é problema dele. Eu posso ajudar? Eu posso fazer? Já passaram por essa situação, mas eu vou ajudar e vai usar o que eu der para fazer coisa errada? Para comprar cachaça, para comprar droga, não sei o quê. Né? Já passaram por isso? Por essa reflexão, quando alguém lhe pede ajuda na rua, alguém? Né? Faça aos outros o que quereria que nos fizessem. Mas às vezes a ajuda vem próxima de nós, dentro de casa, esse pedido de ajuda. Às vezes, lhe irritar é um pedido de ajuda. Um filho, a irmã, o marido, a esposa. É um pedido de ajuda. Olhe para mim, me dê atenção. Não dá não? Deixa eu ver como é que te irrita. Balançar o livro te irrita? Está me vendo agora? Agora, é um pedido de ajuda. A gente faz isso também. Que às vezes pedir ajuda, né? É um movimento que te constrange ou que incomoda o seu orgulho. Aí eu faço isso de outras formas, né? Para quem passa pela dificuldade de tentar o suicídio, às vezes a tentativa é um pedido de ajuda. Isso, né, quem se debruça pelo assunto e estuda bastante sobre ele, algumas situações do suicida que tenta com um instrumento que não permite que ele consiga. Então, aí eu vou tentar tirar minha vida desta forma. Tento, mas eu vou dar um exemplo prático, não convém, mas assim, eu vou tomar tal medicação, mas eu tomo numa pequena quantidade que não é suficiente para tirar minha vida. Por que eu estou fazendo isso? Para chamar a atenção, para pedir ajuda. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez você já tenha passado por isso com alguém próximo de você. É tão extremo, é tão doloroso aquilo que vive, que a pessoa se agride para pedir ajuda. Para que as pessoas se mobilizem, né? Não sei se já passaram por isso. Eu passei com alguém próximo de casa espírita, né? De que fulano está no hospital porque tentou tirar a vida. Como assim? Agora, a gente tinha um trato semanal, às vezes, né, trabalhávamos juntos na mesma atividade. Na verdade, eu é que não percebia. Eu é que não estava tão preocupado com o indivíduo, com a pessoa, e mais preocupado com a solução dos problemas aqui, né, da casa espírita. Mas, né, aquela pessoa que a gente se conhecia há tanto tempo, realmente passava por dificuldades que eu não sabia. E que algumas vezes ela deu indicações e eu não me movimentei. Ok, ficou lá atrás. Da próxima vez eu vou agir diferente. Senão fica se martirizando e voltando para o passado, naquilo que a gente falou antes, né? Mas entramos nesse assunto, não estava nem aqui no roteiro, mas, né, sabe, ao calhas tem o seu significado aqui para a gente. A gente pede ajuda, agora às vezes a gente tem dificuldade de pedir ajuda por se sentir muito forte, isso é orgulho. Dá uma enfrentada nisso. E todos nós precisamos de ajuda. E quando nos pedirem, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Vamos lá. Já estou acabando, viu? Não se preocupem. Não vamos até a meia-noite. Sede bons e caridosos, eis a chave dos céus que tendes nas mãos. Toda a felicidade está encerrada nesta máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. O estudo é importante, a compreensão da vida imortal é importante, o trabalho no bem, na casa espírita é importante. Agora, devotar-se ao próximo é sair do seu egoísmo, do seu orgulho. Item 12 do capítulo 13. Somente encontra a felicidade e a consolação nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a terrível chaga do ego, do só eu, do egoísmo. Há várias maneiras de se fazer a caridade. Fica a dica. E que muitos de vós confundem com a esmola.
Há, entretanto, uma grande diferença entre a caridade e a esmola. A esmola é algumas vezes útil, pois ela alivia o sofrimento, ela alivia os pobres. Não obstante, é quase sempre humilhante, quase sempre, tanto para aquele que dá quanto para quem recebe. Já a caridade, não. A caridade liga o benfeitor e o beneficiário. E além disso, ela se disfarça de muitas maneiras. Pode-se praticar a caridade mesmo entre familiares e amigos, sendo indulgentes, perdoando as pessoas como elas são, nas suas dificuldades, indulgentes uns com os outros, perdoando-se as fraquezas mútuas, tendo o cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Caridade. Um movimento que a gente pode fazer de querer bem, amar o próximo, ali próximo mesmo, pertinho de nós, e a família, uma ferramenta poderosíssima que a reencarnação utiliza. Né? É mesmo assim tão importante a caridade? É mesmo assim tão importante? Tanto que Kardec colocou um capítulo inteiro só para ela, capítulo 15. Nem é tão grande no Evangelho, fora da caridade não há salvação, porque ele fala isso em diversos capítulos. Esse é o princípio. Caridade não é, porque é aquilo que a gente viu no trecho anterior, o movimento de dedicação ao próximo. Paulo de Tarso, né, São Paulo, se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver a caridade, que na sua origem é a palavra amor, a caridade é o amor em movimento, eu sou apenas como um metal que soa, ou como o sino que tine. Se eu tiver, olha o que ele diz, o dom de profetizar, ou seja, de prever o futuro, conhecer todos os mistérios, tiver a perfeita ciência de todas as coisas, saber tudo, se eu tiver toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. E se eu tiver distribuído em todos os meus bens para alimentar os pobres, deixado meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, isso de nada me aproveita. É o tal da profundidade das coisas. Não é perdoar só de boca, é de coração, não é isso? De coração. E não é distribuir, vou fazer o bem, vou distribuir, eu ganho na loteria. É mesmo de coração? Ou você quer só se autopromover, ou você quer aparecer na TV, ou quer ter poder sobre as pessoas. É melhor que ela me deva do que eu deva a ela. Essas armadilhas que às vezes a gente arma para nós mesmos. Já vamos para os finalmente, porque trouxe a história de Tintino, e aqui, que parte da história Tintino recebe ali nessa alegoria que a Francisca Clotilde faz, né? Recebido por Jesus, né? Perdoa aqueles que fazem as injúrias, se movimenta no sentido de auxiliar, mesmo sentindo as dores, né, que é o que Jesus explica a ele depois, mesmo sofrendo, ele ia alegrar as pessoas, né, e recebe essa consequência, né, na vida espiritual. É esse o jogo da gente, né? É esse o mecanismo da gente, o fazer e receber, e se aprimorar, e fazer mais. Mas a gente não deve pensar essa encarnação e o pós. Vou fazer aqui porque depois que eu desencarnar eu vou estar bem. É um contínuo. Eu preciso aprender a ser, aprender a amar. E Jesus, é o momento que eu trago o Livro dos Espíritos, que eu falava no tempo todo do Evangelho, na questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus, não a pessoa. Não só a pessoa, não é isso. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele, Jesus, mostra essas virtudes como o caminho da eterna felicidade. Nosso foco está aqui, ó. É aqui que a gente tem que jogar nossas energias, nosso esforço, nosso trabalho, seja onde for, na casa espírita, dentro de casa, no seu ambiente de trabalho
material, nas suas relações familiares, nas relações com os amigos, nas relações das pessoas que você encontrar na rua, nas relações com os seus funcionários, nas relações com o seu chefe. Caridade e humildade. Mas não queiram, não achem que isso é mudar o botão. Puf, apertei e agora eu sou humilde. Isso é exercício. Pequenas coisas, pequenos gestos, todos os dias acontecem na sua vida. Todos os dias você tem essa oportunidade. Todos nós. Faz um refresh aí, pensa em hoje, como é que foi. Tiveram a oportunidade de não ser tão egoísta, né? Tão orgulhoso. Tiveram a oportunidade de fazer aos outros o que gostaria que fizessem a você. Tiveram a oportunidade de colocar um véu sobre o passado de alguma situação. Tiveram a oportunidade de perdoar, com certeza. Não conheço a vida de vocês, mas com certeza, porque a vida faz isso com a gente o tempo todo. E sabe qual é o barato? O que é o legal, o que é interessante, é que você começa a fazer com um esforço muito grande. É que nem caminhar 5 quilômetros. Uau! É muito longe esse negócio. Você faz ali devagarzinho, 500, 2 quilômetros. E ó, isso vai. E assim vão até virar atleta se quiser. Mas chega um ponto, vamos caminhar? Vamos. Isso é perdoar, fazer o bem. É a mesma coisa. Perdoa isso aqui, ó. Esquece isso aqui. Tolera isso aqui um pouquinho mais. E você vai entrar num movimento cíclico que não para mais. E isso é evoluir espiritualmente. Aqui, Tintino faz um caminho na vida dele para a sua iluminação interna. Porque a luz não é a luz da lâmpada que me ilumina, é a luz que eu produzo, que é feita no caminho dele. E nós seguimos também o nosso caminho cotidiano e diário para isso. Dica: ande, caminhe como Tintino, né? Saia do seu movimento, não espere a chuva. Não espera não. Sai desse momento que está. Aproveita as recomendações do Evangelho. A referência é a moral de Jesus. Muito obrigado por me darem essa oportunidade de ler tudo isso e voltar a estudar tudo isso e estar aqui com vocês e vocês ficarem até o final e não levantarem e não forem embora. Muito obrigado. Vai.